Cumprimentamos todas as pessoas que nos acompanham em mais uma transmissão do projeto Fala Cultural, que é um espaço de voz, inclusão e diversidade, transmitido aqui pelo canal cultural da UAB. Hoje temos a satisfação de receber o Dr. Sebastião Oliveira Campos Filho, que é graduado em Marketing pela SPM e mestre em Administração de Empresas pelo Mackenzie, que falará sobre o tema Advogado, aprenda a prospectar clientes e cresça na carreira. A palavra é sua, doutor. Muito boa noite a todos, uma satisfação estar aqui com todos vocês. Estou vendo, já vi no YouTube aqui algumas carinhas conhecidas, é sempre bom ter essa oportunidade de falar com todos vocês. Então sejam aí todos muito bem-vindos. A ideia é que a gente permaneça aqui por cerca de 1 hora, tratando de um tema que é absolutamente essencial para todos vocês. Então, sejam novamente todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? Temos certeza que tem muita gente, inclusive de fora de São Paulo, do Brasil inteiro. Sejam, insisto, muito bem-vindos aí nesse nosso tema. Agradeço a OAB São Paulo pela oportunidade, já fizemos esses eventos algumas vezes, todas elas sempre muito bem acompanhados, sempre muito bem recebidos, então meu agradecimento à OAB São Paulo novamente. Vamos lá, para que vocês possam me conhecer um pouquinho mais, aquelas pessoas que eventualmente não me conheçam. Eu tenho uma atuação bastante intensa nos nossos canais de mídias sociais, mas vale aí uma breve apresentação. Eu sou graduado em marketing, como a Isabela já acabou de dizer, fiz meu mestrado em administração de empresas, e aí tem outras formações que todas elas somaram para que, de fato, eu tivesse aí uma atuação muito forte, muito intensa junto aos escritórios de advocacia. Não sou advogado, mas eu digo para vocês que depois de atender mais de 70 escritórios de advocacia, a gente consegue falar muito a linguagem daquilo que são as dificuldades e as necessidades do mercado jurídico. Minha equipe, pessoal da Oliveira Campos Consultoria, nós estamos baseados aqui em São Paulo. Para quem eventualmente não é de São Paulo, nós estamos aqui na região central. Sebastião sou eu, Fernando, Ana Paula, Senor Messias é minha equipe de trabalho. Todos eles já há um bom tempo trabalhando no mercado jurídico e todos eles possibilitaram, de algum modo, a formação desse conhecimento que eu vou compartilhar, então, com vocês. Eu já atendi a Oliveira Campos Consultoria, que é a empresa que eu dirijo, já atendeu cerca de 100 e poucas empresas industriais e comerciais, empresas pequenas, empresas grandes, dos mais diversos segmentos que vocês possam imaginar, e isso diz muito da visão que a gente tem de negócios, né? Nós entendemos no escritório de advocacia como uma empresa. Aliás, não tem por que ela não ser considerada uma empresa. E essa visão vem muito de ter atendido todas essas outras empresas que vocês veem aí, algumas delas que vocês veem aí. Nós já atendemos mais de 70 escritórios, como eu falei para vocês, aqui estão apenas alguns deles, para ser mais preciso, são 72 ou 73 escritórios de advocacia, alguns deles muito grandes, alguns deles muito pequenos, alguns deles full service, alguns deles boutiques, enfim, alguns massificados, de trabalhos massificados. Então, nós temos uma experiência muito significativa e é com base nela que eu vou compartilhar o dia de hoje, alguns conhecimentos que são vitais para o negócio de vocês também. Nós temos 3 grandes grupos aí de atuação, né, 3 grandes áreas de atuação. Um deles diz respeito à gestão estratégica do escritório. Em outras palavras, quais são os planos do seu escritório para o futuro? Como é que ele está hoje? Como é que ele pretende estar em 3, 4, 5 anos? Quais são os grandes projetos para fazer esses planos acontecerem? Toda vez que você não tem projeto, isso vira uma ideia. Ideia é só um sonho, não sai do papel. Então, nós ajudamos os escritórios a conceber esses planos e, mais do que isso, a fazer esses planos acontecerem, né? Que é o que, de fato, todo mundo quer e obter os resultados derivados desses projetos. Nós temos uma área muito forte de gestão de pessoas, todo o plano de carreira da firma, todo o processo de remuneração variável, remuneração de sócios, acordo de sócios, todo o processo de treinamento e desenvolvimento dos sócios, para que eles, de fato, atuem como sócios e não simplesmente como advogados, né? E por aí vai. E o terceiro bloco está aí muito mais relacionado com o que nós vamos tratar no dia de hoje, que é a gestão da prospecção. Este é um tema aí tão delicado, né? Tão difícil
advogados, dos sócios saberem fazer. É um trabalho que a gente tem, nós temos metodologias para isso, de como posicionar seu escritório no mercado, como gerir a comunicação do seu escritório no mercado, como fazer com que os advogados do seu escritório saibam gerar negócio, né? Nós temos um treinamento chamado Formação de Advogados de Negócio, que, aliás, o que eu vou apresentar hoje para vocês é parte dessa metodologia, é parte desse treinamento, né? Então, como é que a gente faz dentro dos limites éticos permitidos, estabelecidos pela OAB, o que a gente faz para gerar negócio? Isso faz parte, então, do nosso terceiro bloco de atuação. Eu vou sempre pedindo já de antemão uma certa licença para vocês, porque como eu vou falar bastante aqui, de vez em quando eu faço uma pequena pausa só para beber um pouquinho d'água. Então, não fujam daí, eu só vou fazer uma pausa para a água e já volto. A partir disso, então, eu quero dizer para vocês um outro trabalho muito interessante, depois quem tiver interesse conheça lá no nosso site. Nós desenvolvemos uma metodologia de gestão de carreiras e remuneração, que tem um software que calcula automaticamente as remunerações variáveis dos profissionais, com o qual você faz todo o controle de metas e avaliação de desempenho do seu escritório. Vale muito a pena vocês conhecerem. Não faça mais avaliação de desempenho em papel ou em planilhas, né? Não faça, isso não gera credibilidade, isso não gera consistência no trabalho que você tem de fazer internamente com sua equipe. Um último comentário para vocês, e aí uma dica, vale muito a pena. No ano passado, alguns de vocês já devem ter acompanhado, seja na nossa mídia, seja no próprio lançamento. No ano passado, eu lancei o meu primeiro livro, chamado Gestão Jurídica, Perguntas e Respostas que levarão seu escritório a um desempenho superior. Esse livro está lá disponível na Amazon, está também disponível no nosso site. Se você entrar lá no www.oconsult.com.br, que está aí na tela, você vê lá a possibilidade de você adquirir esse livro. É muito bacana, e não estou dizendo isso como um autoelogio, mas é porque, de fato, esse livro ele foi gestado, ele foi concebido a partir de experiências práticas dos 72 escritórios de advocacia que a gente já atendeu. Então, como é que a gente faz para o escritório ser, de fato, concebido, gerenciado como uma empresa? Como é que eu faço com as finanças? Como é que eu faço com a prospecção? Como é que eu faço para criar planos de desenvolvimento no meu escritório? Como é que eu resolvo problemas com relação à administração das pessoas? Né? Como é que eu seleciono pessoas? Tudo isso, então, lá no meu livro Gestão Jurídica, que você pode adquirir, seja pela Amazon, seja pelo nosso site. Exclusivamente para quem está aqui participando comigo, ou visualizar essa apresentação depois que estiver disponível aí nos canais da OAB até o dia 21/6/2023, você pode comprar esse livro pela metade do preço do que está na Amazon. Você entra lá no site da Oliveira Campos, www.oconsult.com.br, clica lá, adquire o livro, isso vai cair diretamente para a gente, e tem mais. Eu ainda vou autografar esse livro e mandar pela metade do preço para você. Vale muito a pena, vai ser uma oportunidade muito grande de você adquirir muitos novos conhecimentos dentro do mercado jurídico, especialmente para você que atua num escritório de advocacia, seja o seu próprio escritório, seja no escritório de alguém. Tem muitas dicas lá que valem a pena. Último comentário, antes de eu entrar no conteúdo específico aqui da noite, eu faço de antemão uma advertência para vocês. Como nós já realizamos outras palestras na OAB, eu sei que sempre o público é muito heterogêneo. Nós temos profissionais autônomos que estão aí empreendendo, iniciando um empreendimento no mercado jurídico. Nós temos profissionais autônomos que querem continuar como autônomos. Nós temos escritórios grandes, escritórios pequenos. Nós temos pessoas em diferentes estágios no que diz respeito ao tema prospecção. Eu falo isso para vocês porque o meu desafio é trazer um conteúdo que possa ser extremamente útil para todos esses públicos. E eu vou fazer isso. Quem tiver com dúvida ou quer colocar uma questão, etc., pode colocar aí no próprio YouTube. O Fernando e o Messias, da minha equipe, eles vão relacionar essas perguntas, e no final da apresentação eu farei questão de
responder, se não todas, porque talvez o tempo não dê, mas uma boa parte delas, né? Último comentário, sigam nas nossas redes sociais. Nós temos uma atuação muito forte, nós desenvolvemos muitos conteúdos, muitos vídeos, aliás, já antecipando também para vocês, todos os capítulos do livro Gestão Jurídica têm um vídeo correspondente que está lá no nosso site. Então, você pode ver, lê o capítulo e vai lá no nosso site e veja o vídeo desse capítulo. Normalmente é um case interessante, normalmente é um exemplo, alguma coisa que traduz ainda de forma mais prática aquele conhecimento que está no capítulo do livro. Vale, então, a pena você adquirir o livro e ver os vídeos lá no nosso site. Vamos ao nosso tema. Advogado, aprenda a prospectar clientes e criar carreira. Esse não é um tema por acaso, né? Por que, afinal de contas, a gente selecionou esse assunto para tratar aqui com vocês? Eu digo para vocês assim, ó, primeiro, quando a gente fala da carreira do advogado, e aí eu estou me referindo bastante à carreira dentro de um escritório de advocacia, até porque a carreira pública, sem dúvida nenhuma, é bem diferente, e a carreira dentro de uma empresa, né, de uma empresa industrial ou uma outra empresa que não seja uma empresa puramente jurídica, ela tem características próprias, né? Ela tem algumas diferenças. Mas se você está num escritório de advocacia, você vai ter aí dois grupos de trajetórias. Uma trajetória que eu chamo de técnico gerencial, entenda-se, o advogado deles, desde que ele é recém-formado ou é estagiário, até uma posição de advogado sênior ou advogado coordenador, alguma coisa próxima disso, até uma carreira de sócio. Quando eu falo de um momento inicial da sua carreira, as competências mais importantes são aquelas competências técnicas, ou seja, jurídica, peticionar, redigir parecer, etc., e algumas características comportamentais. Em outras palavras, eu contrato um advogado júnior porque ele é bom tecnicamente e porque ele sabe se relacionar minimamente bem com as demais pessoas. A partir do momento que esse profissional cresce na carreira, ele tem que continuar sendo bom tecnicamente, ele continua, cada vez mais se exige que ele tenha algumas habilidades comportamentais muito importantes, por exemplo, como gerenciar pessoas, e começa-se a cada vez mais a exigir que ele tenha competências que a gente chama de competências de negócio. Entenda, que ele saiba prospectar, que ele saiba representar o escritório que está, ou o seu próprio escritório no mercado, que ele saiba participar de uma palestra e por aí vai. Mas se ele evolui um pouco mais, olha que interessante, a competência de negócio passa a ser mais importante do que a competência técnica. A competência comportamental passa a ser cada vez mais importante do que a competência técnica. Não que não seja importante, mas as outras acabam sendo muito mais importantes para ele. Eu costumo dizer, muitos sócios de escritório se queixam para mim, poxa, Sebastião, hoje em dia o que eu menos faço é advogar. Bem-vindo, porque é isso mesmo, né? Você cada vez vai ser mais empresário, mais gestor e menos o técnico que peticiona, o técnico que advoga. O que eu estou querendo dizer com isso para vocês é que não tem escapatória. Se você não prospectar clientes, você não cresce na carreira e você não sobrevive no mercado jurídico. Pode ser óbvio, pode parecer óbvio isso para vocês, mas traduzir essa obviedade em ações concretas é uma baita dificuldade, é um grande passo que muitos sócios não conseguem fazer. E quando eles não conseguem fazer, ou eles não chegam à sociedade, ou eles são mal sucedidos naquela sociedade que eles estão. Seja o seu próprio escritório, seja um escritório de terceiros. Aliás, é fácil de constatar isso, né? A quantidade de pessoas que monta um escritório e fecha depois de 1, 2, 3 anos é muito alta. E não fecha por falta de competência jurídica, fecha porque não tem cliente, e não tem cliente porque não sabe gerar negócio, não sabe prospectar. Esse é o grande desafio seu como advogado. Não importa se você está no início da carreira, no meio da carreira, ou se você já é um profissional experiente. Você tem que gerar negócios. E é sobre isso que eu vou falar com vocês exatamente agora. Poxa, Sebastião, mas é muito difícil prospectar negócios. Sabe por quê? Porque a OAB tem uma série de restrições com relação à prospecção de negócios. Digo para vocês, isso é uma
falsa verdade. Existem os limites éticos impostos pela OAB, sem dúvida nenhuma, e nós temos que conhecê-los e respeitá-los, mas existe uma gama enorme de possibilidades que você tem para, de fato, gerar negócios, captar clientes. Poxa, Sebastião, o problema, na verdade, é o seguinte, é que os advogados não foram formados para administrar e muito menos ainda para vender os seus serviços. Isso é verdadeiro. E eu digo para você, se você não souber prospectar negócios, você vai ter que aprender. Se você não aprendeu isso na faculdade de Direito, e certamente você não aprendeu, porque elas não ensinam, você vai ter que aprender de uma outra forma. E parabéns você que está aqui me ouvindo, porque você está preocupado com isso. Você está orientado para isso. Você percebe a importância disso. Seja bem-vindo a essa apresentação. Sebastião, o problema é o seguinte, é que não dá tempo. Ou eu trabalho ou eu vendo. Eu já ouvi essa frase uma centena de vezes. E eu digo para você, se você tem o seu próprio escritório, ou você é um advogado pleno, sênior, ou um coordenador, ou um sócio de um escritório de terceiros, o seu trabalho não é o trabalho jurídico ou o trabalho de prospecção. O trabalho de prospecção ele é uma obrigação sua, assim como o trabalho jurídico que você tem que fazer. Sebastião, o problema é que vender é um dom, e eu não tenho esse dom, eu não sou vendedor. Mentira. Vender, prospectar negócio, captar clientes não é dom. Algumas pessoas têm mais facilidade para isso, mas você tem técnica, método, processo para fazer isso. Ninguém nasce sabendo prospectar negócio. Você aprende a prospectar negócio e você vai aprender comigo hoje muita coisa de como fazer isso. Lembrando que o que eu vou apresentar aqui é parte de um programa maior chamado Formação de Advogados de Negócio, um programa de mais ou menos 10 horas, e é muito legal, depois vocês podem conhecer um pouco mais. Sebastião, o problema é que escritório não pode ter uma área de vendas. Como é que vai prospectar? Não é disso que eu estou falando. Eu falo de uma função prospecção, e não necessariamente de uma área prospecção. A função é uma função de quem está à frente do escritório. A função é de todos aqueles que querem crescer dentro do escritório. Então, vamos lá. Se isso é uma obrigação nossa, e aliás, eu já digo para vocês que porque, afinal de contas, as pessoas têm esse medo tanto de prospectar negócio? Provavelmente porque ainda tem na cabeça uma ideia de prospecção, ou uma ideia, se quiser utilizar aí o termo feio de venda, uma ideia equivocada com relação a isso. Ou seja, as pessoas pensam que prospectar negócio é simplesmente pegar a sua pastinha, como a gente fazia há 25 anos atrás, quando eu era vendedor, inclusive, e sair por aí batendo de porta em porta. Veja, isso é uma coisa do passado. Claro que a prospecção no mercado jurídico, ela sempre vai ter um caráter individual. O que significa isso? Não adianta eu simplesmente achar que o escritório como um todo vai prospectar. Em algum momento, quem nos contrata, ou quem contrata um advogado, contrata uma outra pessoa, contrata um advogado, contrata um sócio. E quando eu digo contrata, não é no ponto de vista legal. Eu estou falando que ele acredita no sócio, acredita no coordenador, acredita em pessoas. Então, a prospecção no mercado jurídico sempre vai ter um caráter individual. Mas se você está no escritório com 2, 3, 5 ou 50 ou 100 pessoas, obrigatoriamente ele vai ter um caráter também, essa prospecção vai ter um caráter também institucional. Em outras palavras, para quem aí está no escritório com mais pessoas, eu já digo para vocês, eu já vi diversos escritórios que contratam alguém e querem que essa pessoa sozinha vá lá e prospecte. Então, contratei o cara, ele é muito bom, vai lá agora e traga todos os negócios que a gente precisa. Isto não funciona. Por quê? Porque eu preciso ter uma máquina inteira do escritório que esteja voltado para a prospecção. Eu preciso ter uma série de atividades, uma série de funções do escritório que vão além de simplesmente de um indivíduo ligados à prospecção. Né? Aliás, tem um artigo que eu escrevi que eu gosto bastante, que está lá no nosso site, vale a pena vocês verificarem depois, chamado Você Sabe Prospectar Negócios?, onde eu falo exatamente sobre isso, do que é a prospecção individual e o que é a prospecção institucional. É com esse foco no individual e no institucional que a gente criou um método de prospecção. Esse método está relacionado a, primeiro, como é que eu crio e fortaleço uma comunidade de potenciais clientes?
Quando digo potenciais clientes, uma comunidade significa ou pessoas físicas que possam vir a se interessar no serviço que eu tenho para oferecer, ou no conjunto de empresas com a mesma ideia. Como é que eu faço para ter uma marca de fato? Os escritórios de advocacia têm uma tendência a achar que simplesmente ter um nome do escritório, isso é uma marca. Nome é simplesmente uma sopa de letrinhas, eu brinco, né? Como é que eu transformo isso numa marca forte, num nome, numa marca que, quando as pessoas veem escritas ou quando elas veem o vídeo, elas associem a coisas muito boas, a reputação, a competência e por aí vai. Como é que eu faço, né, para gerar contatos de negócio a partir de atividades individuais e atividades institucionais? Tome um pouquinho da água de vocês aí, eu vou tomar um pouquinho também, que eu vou falando bastante, eu desando falar, então eu preciso de um pouquinho de água. Vamos lá. Seguindo aqui junto com vocês, essa metodologia que eu comentei com vocês chama Mais Que Prospecção, um método que conecta pessoas, marcas e clientes. Vamos seguir aqui. Quando eu vou falar para vocês, então, de basicamente 5 passos que são essenciais para que você consiga ter um projeto de prospecção, seja você como advogado autônomo, individual, seja como membro do escritório, para fazer acontecer. Primeira coisa, planejar a sua prospecção. Não adianta sair desembestado fazendo qualquer coisa por aí. Segundo, usando o marketing de conteúdo a seu favor. Você vai entender o que significa isso. Criando essa comunidade, esse conjunto de pessoas que orbitam em torno de si e alimentando essa comunidade, movimentando essa comunidade e criando uma rotina de prospecção semanal. Por último, a dica final que eu darei é como é que você vence uns certos medos que as pessoas têm no que diz respeito à prospecção. Vou falar de tudo isso aqui para vocês. Primeira coisa, vamos lá. Quando a gente fala de prospecção, e vocês vão entender aqui um certo fluxo, entendam que isso pode ser feito tanto se você é um advogado autônomo, trabalha individualmente, quanto se você, de fato, representa um escritório de advocacia. Claro que alguns aspectos que eu vou mostrar aqui dizem mais respeito a se você está no escritório com 5, 6, 10, 15 ou 20 ou 30 pessoas, e outros podem realmente ser mais aplicáveis até à atuação individual. Mas todos esses passos são importantes de você refletir antes de começar o seu processo de prospecção. Primeira coisa, é preciso que você tenha muito claro para si qual é o posicionamento do seu escritório. Quando eu digo posicionamento, o que seu escritório faz, no que ele é bom, que tipo de cliente, que tipo de mercado ele realmente atende de uma forma muito boa. Tome muito cuidado se a sua resposta for: Sebastião, cliente para mim é qualquer um que paga a conta. Muito cuidado com essa resposta, e eu já ouvi diversas vezes. Toda vez que você não elege um foco muito claro para atuar, você acaba sendo irrelevante para todo mundo. Pensa, eu vejo às vezes sites de escritórios que você pega lá, o escritório tem 2, 3, 4 pessoas e ele coloca lá que tem 10 áreas de atuação. Eu faço trabalhista, faço civil, faço cobrança, faço trabalhista sindical, faço societário, faço... Ora, toda vez que você tenta ser tudo para todo mundo, você é nada para ninguém. Então, afinal de contas, no que efetivamente você é bom, seja individualmente, seja no escritório. Qual é a sua estratégia de prospecção? Da mesma forma, não adianta você sair por aí mandando material para todo mundo, querendo falar com todo mundo, que você resolve todos os problemas. Qual é a sua estratégia? Qual é o nicho específico de mercado que você pretende atuar? Que você pretende ser muito relevante, a gente fala. Poxa, Sebastião, eu atuo, por exemplo, no tributário. No meu escritório, somos um escritório, por exemplo, de 10, 15 pessoas, e nós atuamos lá no tributário e no societário. Tá bom, tributário e societário. Quais são os tipos de empresa que fariam mais sentido para você atuar? Poxa, eu não trabalho muito com multinacional, porque isso é um mercado muito difícil, com um escritório pequeno. Eu atuo em pequenas e médias empresas e talvez mais ligado à indústria. Você acabou de definir um nicho mais específico. Empresas de
pequeno, médio porte, industriais. Percebe que já afunilou bastante? Aí eu começo a falar em divulgar os meus serviços, o meu escritório, para um nicho mais focado. É mais provável que esse público vai me reconhecer mais prontamente. São apenas ideias de segmentação. Alguns escritórios, a gente já teve, por exemplo, poxa, nós somos bons mesmo, a gente pode atender qualquer negócio, qualquer empresa, mas nós somos bons mesmo é com franquias. Excelente, excelente. Então, vá atuar com franquias, seja relevante, seja muito impactante para o mercado de franquias. Sebastião, mas quer dizer que se uma empresa de calçados, uma indústria vier me procurar, eu não vou atender? Não, pelo amor de Deus, você vai atender sim. Mas uma coisa é a prospecção ativa que a gente fala, é você ir atrás. Se eu quero ser representativo com um determinado nicho, eu vou atrás de determinadas empresas. Mas se nesse meio tempo uma outra empresa me procura, e eu jamais atendi nada naquele segmento, mas tenho condição de atender, sem dúvida nenhuma que eu vou atender. Mas tem um foco muito claro de prospecção. Defina quais são as ferramentas que você vai utilizar para prospecção. Eu digo isso porque, diferentemente de 20, 30 anos atrás, nós temos hoje uma infinidade de ferramentas de comunicação com o mercado. Eu posso ter um informativo, eu posso ter um podcast, eu tenho site, eu posso ter as mídias sociais, eu posso ter uma assessoria de imprensa, eu posso participar de uma associação, eu tenho um monte de coisa que eu posso fazer. Não queira fazer tudo. Eleja algumas ferramentas que são mais importantes para o seu público, para o seu tipo de negócio e foque nessas ferramentas. Tem algumas metas. Sempre que você vai fazer qualquer projeto, especificamente em prospecção, tenha metas. Quantos almoços você gostaria de ter com clientes potenciais nos próximos 2 meses? Quantos contatos você gostaria de ter no seu LinkedIn ou no seu Instagram? Quantas propostas você acha que você conseguiria fazer ou você tem a meta de fazer nos próximos 2 ou 3 meses? Qual é o faturamento que você pretende gerar esse ano? Meta é muito importante em tudo na nossa vida. Para quê? Para nos direcionar. Para eu falar, eu não estou atingindo a minha meta, eu vou para cima, eu quero atingir esses objetivos que são importantes para mim. É muito importante, a meta ela te estimula muito, ela te desafia, e prospecção é uma coisa de energia, eu preciso ter energia para prospectar. Então, tenha metas, tenha métricas. Se você está num escritório um pouco maior, se você está no escritório de 10, 15 ou 20 ou 30 pessoas, ou mais do que isso, é muito importante definir quem vai fazer o trabalho de prospecção. Claro, se você trabalha sozinho, é você mesmo. A conversa é contigo. Mas se você está no escritório maior, é importante identificar algumas pessoas-chave e como as pessoas fazem prospecção. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes o escritório fala assim, Sebastião, poxa, mas todo mundo no meu escritório tem que prospectar. Todas as vezes que você ouvir a palavra todo mundo pode fazer alguma coisa, sabe o que ela significa? Que provavelmente ninguém vai fazê-la. Todo mundo viu um papel no chão no seu escritório, mas ninguém o retirou. Por quê? Mas todo mundo poderia ter feito. Sim, se todo mundo poderia ter feito, eu deixei para o outro fazer, eu deixei para o outro tirar. Então, estabeleça claramente quem são as pessoas que vão atuar em prospecção e capacite essas pessoas. De novo, se você está no escritório de 5, 10, 15 pessoas, não tenha ilusão. Os advogados, 99,99% deles, não aprenderam a fazer prospecção. Não aprenderam o que significa participar de uma reunião de prospecção, não aprenderam a escrever um artigo voltado para a prospecção, não um artigo voltado para ser uma tese ou um parecer jurídico, não aprenderam a fazer uma negociação de uma proposta. Então, a gente tem que capacitar essas pessoas, não tem como ser diferente. E aí existem processos para isso. Nós, da Oliveira Campos Consultoria, fazemos, inclusive, muitos programas de capacitação para formação de advogados de negócio, para prospecção. Quando eu digo Connect, se você está no escritório um pouco maior e tem várias pessoas prospectando, é muito importante que elas sejam remuneradas a partir daquela prospecção que elas fazem. Seja através do referral fee, ou seja, de uma participação no valor gerado do negócio, seja pelos artigos que fazem, seja pelo faturamento que gera, é importante elas serem remuneradas por isso. Se você é o titular do seu escritório ou se você trabalha sozinho,
a sua remuneração pela prospecção já vai ser feita quando você realmente conseguir os negócios, né? Então, é isso. Se você está no escritório maior, divulgue os resultados de prospecção. As pessoas precisam se entusiasmar pela prospecção. Eu fico muito contente, por exemplo, um escritório que a gente atende já faz uns 5 anos, aliás, um pouco mais, uns 6 anos, e recentemente nós voltamos a esse escritório. Nós temos um trabalho há uns 4, 5 anos muito intenso com eles, e inclusive de prospecção, e agora, recentemente, nós voltamos com outro projeto, e nós descobrimos que uma advogada, uma coordenadora, que naquela época era muito tímida, né, muito fazer o trabalho técnico e tal, ela acabou de prospectar uma grande empresa de telefonia e que ela foi atrás sozinha e prospectou. Ela falou, aprendi muito com vocês na época fazer isso. Eu fico emocionado com isso, eu fico muito feliz com isso, porque essa pessoa descobriu o valor da prospecção, usou as técnicas para isso e gerou efetivamente negócio. Quando você vê o resultado da prospecção, você realmente fica muito feliz com aquilo, não só pelo dinheiro, mas pelo desafio que aquilo significa. Em resumo, o que eu estou falando para vocês é, quando eu falo de prospecção, eu falo, essa parte de cinza aí que eu estou mostrando para vocês na tela, ela diz mais respeito ao negócio como um todo, são as atividades mais institucionais. As atividades de baixo são as atividades mais individuais, e ambas são absolutamente fundamentais para o seu escritório. Ambas, quando bem combinadas, elas geram aquilo que a gente chama de círculo virtuoso da prospecção. Em outras palavras, significa que a gente vai fazer a roda girar, vai fazer o escritório como um todo ter uma sistemática de prospecção contínua. A pior coisa que tem para o escritório é bater o desespero quando ele perde um cliente, e aí sai todo mundo louco querendo marcar almoço para prospectar negócio. Isso não funciona. Prospecção é algo que demora. Prospecção, dificilmente você começa hoje, e daqui um mês, 40 dias, 50 dias, você tem muitos clientes. Não é o mais comum. Acontece, mas não é o mais comum. É um processo. E aí é muito importante que você entenda isso e faça de uma forma contínua. Espero que seja tudo bem por aqui. Eu vou seguir um pouquinho mais, uma pequena pausa de novo para a minha água. Espero que vocês têm o direito aí até de tomar um vinho, que são, né, quase 7 horas da noite, estão no horário do vinho. Então, pode tomar a taça de vinho também. Eu vou ainda na água por enquanto, só mais segundos já retomo com vocês. Vamos lá. Bom, se isso é a primeira fase, é eu planejar a minha prospecção, eu quero, então, ir para a fase seguinte. Para aquelas pessoas que estão aqui me acompanhando, para aqueles advogados, para aqueles gestores que estão no escritório menor ou que estão empreendendo no seu escritório, eu digo para vocês que, antes de mais nada, existe um kit essencial de comunicação, que é o mínimo que hoje em dia você precisa ter antes de querer falar em sair se divulgando, prospectando e por aí vai. Gente, vamos lá. Aspectos básicos. Um site, uma apresentação digital, as mídias sociais do escritório e das pessoas da sociedade ou do escritório, o Instagram, o Facebook, o YouTube. Aí, obviamente, eu vou falar mais para frente, a depender do tipo de negócio, do tipo de advocacia que você realiza, né? Alguns mais, outros menos, mas todos eles são importantes. Um cartão de visitas físico, digital e por aí vai. Eu falo, pode parecer, nossa, mas você está falando disso, isso é tão essencial, tão básico. Eu fico realmente abismado até hoje o quanto, quando a gente começa a falar no escritório de advocacia, e eu pergunto, os sócios aqui têm o LinkedIn de vocês? Como é que está o LinkedIn de vocês? Aí fala, não, temos sim. Aí eu vou olhar no LinkedIn dos sócios, eles têm lá 10 pessoas no LinkedIn. Eles têm uma página do escritório com 10 contatos e por aí vai. Isso não é ter um LinkedIn. Isso significa que provavelmente só sua mãe, sua tia, seus irmãos estão te seguindo. Né? Não é isso. Você, de fato, precisa ter uma comunidade. Então, tenha esse kit básico de comunicação. Daqui a pouco eu vou falar como é que você amplia a sua comunidade. Importantíssimo. Descreva claramente o que você faz e o que diferencia. O que diferencia você como advogado ou o que diferencia o seu escritório como tal. Por que eu falo isso? Eu pense sempre que você está subindo no elevador e você encontra
o CEO de uma empresa muito importante que você acha que poderia ser o seu cliente no escritório. Como é que você falaria para ele de quem você é e o que você faz? Se você começou a gaguejar, não, veja, eu sou um advogado, mas eu faço cobrança, mas também eu faço um pouco de trabalhista, mas eu também faço. Já foi, o elevador já subiu e você não teve condições de falar para ele objetivamente o que você faz. Então, descreva isso, é um exercício muito bacana, você escrever claramente aquilo que você faz. Como é que você falaria do seu escritório em um parágrafo? Tenha isso claro, seja para você direcionar a construção do seu site, das suas mídias digitais, etc., seja para você, como eu acabei de dizer, falar para os seus potenciais clientes. E a partir daí, você vai começar a criar o que hoje é tão famoso, e vocês já devem ter ouvido falar disso, da sua presença digital. O que é a tal da presença digital? Gente, até uns 10 anos atrás, a gente falava, até menos talvez, principalmente antes da pandemia, 6, 7 anos, a gente falava muito assim: existe a vida real, o mundo físico, e existe o mundo online, o mundo digital. Digo para vocês, essa é uma divisão que não faz mais sentido. Por quê? Porque você está almoçando com alguém, no mesmo minuto você já está com a sua foto no Instagram, alguém do Instagram sabe que você está lá, já manda uma mensagem para você, mandando um abraço para a pessoa com quem você está almoçando, você já fala uma coisa, aquilo já vai para o YouTube, você está passando no supermercado, você recebe no seu celular uma promoção daquele supermercado no qual você está falando que você está lá e você deveria aproveitar essa promoção, você está no Waze, no seu carro, e aparece, ó, você está a 200 metros do McDonald's, desvie para lá e obtenha essa promoção. O mundo digital e o mundo físico, eles são hoje em dia uma coisa só. Por que eu falo isso para você? Porque o seu escritório, você como advogado autônomo, tem que existir no mundo físico, como todos nós aqui existimos, como no mundo digital, que nós estamos exatamente nesse momento. Isso significa você criar uma presença digital. Quando alguém vai contratar algum serviço hoje em dia, uma das primeiras coisas que nós fazemos é olhar quem é essa pessoa no mundo digital. Será que você aparece bêbado naquele seu Facebook que você estava com os amigos? Cuidado, né? Cuidado, para a sua reputação isso é uma coisa muito perigosa. Será que seu escritório tem lá o LinkedIn e tem um artigo de 2 anos atrás? Cuidado, isso para o seu potencial cliente vai mostrar que você é um escritório ou desleixado, ou talvez nem exista mais. Então, é fundamental que você construa essa presença digital. Quando eu falo de presença digital, eu estou dizendo para vocês assim, ó, existe uma coisa chamada marketing de conteúdo. E o marketing de conteúdo significa que eu vou divulgar o meu negócio não falando eu sou bom, sou legal, sou maravilhoso, eu sou um consultor fantástico. Não é isso. É eu colocando conteúdos nas mídias digitais, é eu divulgando conteúdos do meu trabalho que as pessoas se reconheçam e falam, nossa, interessante isso que esse cara está falando. Aliás, se vocês observarem, e eu convido vocês, sigam-nos nas redes sociais, nós temos lá uma centena, para não dizer milhares, de vídeos, de textos, de artigos, de coisas relevantes que nós fizemos, que é efetivamente com o objetivo de contribuir para as pessoas no mercado jurídico. E é a partir daí que nós somos conhecidos. Isso vai acontecer com você também, mas isso dá trabalho, você tem que ter um senso de contribuição efetiva. Quando eu fui preparar essa apresentação para vocês, eu fiquei horas e horas pensando, poxa, o que será que de fato vai ser o mais importante para essas pessoas? Ter um senso de contribuição efetiva. Então, marketing de conteúdo significa informação é aquilo que converte uma pessoa desconhecida, que nunca te viu, ela vê o material seu e fala, gostei desse advogado, gostei da postura dele, gostei do que ele fala, gostei do que ele escreve. Mas nem toda essa informação, não é qualquer informação que tem esse poder de fazer com que as pessoas te procurem. O que vai fazer com que elas te procurem é que essa informação tenha determinadas qualidades, né? Tenha determinada força para que ela se interesse por aquilo que você está falando. É sobre isso que eu vou falar
no slide seguinte, logo depois de mais um gole d'água e você no seu gole de vinho. Aliás, se você tiver toda hora no seu gole de vinho aí, talvez você chegue no final da palestra mais alegre aí. Mas, enfim, pode tomar o vinho enquanto eu tomo minha água. Então, quando eu falo de marketing de conteúdo, quando eu falo de vocês terem uma presença digital, eu estou falando assim, ó, vocês precisam ter um conteúdo rico. Aliás, né, de novo, né, falando aí, fazendo o plim-plim de novo, quando eu escrevi o livro Gestão Jurídica, a ideia era exatamente essa. Como é que a gente leva para as pessoas um conhecimento prático, objetivo, bem fundamentado, de uma forma muito barata? O livro é isso é conteúdo, né? É disso que a gente está falando aqui. Então, quando você estiver lá pensando em como você vai se colocar nas mídias sociais, no seu informativo e tal, você pensa o seguinte: o conteúdo que você tem que colocar, que você tem que disponibilizar para os seus clientes e potenciais clientes, ele tem que ser rico. O que é esse rico? Isso é um acrônimo. Primeira coisa, o R quer dizer, ele tem que ser relevante. Quando eu digo tem que ser relevante, ele tem que estar relacionado, ele tem que endereçar um problema que seu cliente tem. Em geral, a melhor forma de você construir conteúdos que são realmente importantes é pensar quem é a pessoa para quem você está escrevendo, ou para quem você está gravando aquele vídeo, ou que você está mandando aquela newsletter. Quem é essa pessoa? É o gerente jurídico? É o diretor jurídico? É o dono da empresa? Ele é uma pessoa comum que tem um problema, por exemplo, de divórcio, que tem um problema de família? Ele é uma pessoa que tem um problema de dívida, precisa renegociar sua dívida? Quem é essa pessoa? Se eu não consigo falar do problema dessa pessoa, se eu não consigo endereçar o problema dessa pessoa e mostrar que eu conheço o problema dessa pessoa, dificilmente ele ou ela vai ler esse seu conteúdo. Eu sempre ouço dos escritórios, né, dos clientes nossos, falando assim: Sebastião, poxa, mas hoje em dia tem tanta informação disponível na internet, será que as pessoas realmente leem aquilo? Eu digo para vocês, vocês estão nessa sala, eu não tenho aqui o acompanhamento de em quantas pessoas nós estamos, mas estamos certamente numa quantidade bastante grande, e digo, vocês disponibilizaram o tempo de vocês, 6 horas da tarde, numa quarta-feira, vão ficar uma hora e pouco aqui comigo. Por quê? Né? Simplesmente porque é de graça? Não, porque é um conteúdo relevante para vocês. É um conteúdo que endereça questões que vocês têm para assimilar, questões que vocês querem resolver. Então, vocês têm que fazer a mesma coisa no que diz respeito ao público de vocês, às questões jurídicas de vocês. Então, o primeiro tópico é ser relevante. Não escreva nada que não seja relevante para o público que você efetivamente quer atingir. Segundo, ele tem que ser impactante. Quando eu digo impactante, ele tem que chamar a atenção, ele tem que inovar, ele tem que trazer alguma coisa diferente. Vou dar um exemplo prático para vocês. Durante a época da pandemia, assim, todo mundo descobriu o meio digital fortemente na época da pandemia. E aí eu lembro que teve lá, vocês vão saber melhor do que eu, porque é uma questão jurídica, teve lá a carteira de trabalho verde e amarela, a carteira de trabalho digital, alguma coisa nessa linha que foi lá oficializada, enfim, instituída pelo Estado. E o que aconteceu? No dia seguinte, inúmeros escritórios colocavam assim no LinkedIn: saiu a carteira verde e amarela, sei lá, e saiu a carteira lá e colocava foto e ponto. Veja, saber que existe a carteira verde e amarela para o seu potencial cliente não diz muita coisa. E todos os escritórios falam exatamente a mesma coisa. Agora tem a carteira verde e amarela. Pergunta: se você, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, se você atende franquias, como eu acabei de falar, até porque era um escritório cliente nosso que atendia muito franquias. O que tem a ver a carteira verde e amarela para o pessoal de franquias? Qual é o impacto que isso vai ter? Será que tem alguma dica específica ou mais importante para o pessoal de franquias que você atende com relação à carteira verde e amarela? Então, você pode até colocar lá a foto da carteira verde e amarela e escrever: como fica o setor de franquias
à luz da carteira verde e amarela. Opa, isso já me interessa, porque está falando comigo, não está falando com qualquer um. É disso que eu estou colocando aqui, né? Então, seja impactante. Terceiro aspecto fundamental, seja consistente. Eu vejo, vira e mexe escritórios que nos falam assim, não, Sebastião, a gente tem esse LinkedIn e de vez em quando a gente posta coisas lá. Ah, é? Quando foi a última vez que você postou alguma coisa lá no seu LinkedIn? Ah, a última vez faz um mês e meio, mas foi um negócio interessante e tal. Gente, eu preciso ter uma consistência na minha comunicação. Eu preciso ter uma continuidade, né? Eu preciso criar um certo hábito das pessoas em lerem os nossos canais. Nós, da Oliveira Campos Consultoria, para vocês terem uma ideia, no LinkedIn a gente deve ter, da Oliveira Campos Consultoria, alguma coisa como 13 mil contatos, alguma coisa próxima disso, seguidores. No meu LinkedIn pessoal deve estar em torno de 23 mil e tal. Por que essas pessoas seguem? Porque a gente tem o hábito de publicar coisas que são interessantes. Então, essas pessoas seguem. Ninguém está lá porque é obrigado. Ó. Elas têm que perceber um valor, ter uma continuidade, ter uma construção ali. E isso é muito importante para o seu negócio. Um advogado, um escritório de advocacia, vende basicamente tempo, conhecimento e confiança. E eu preciso construir essa confiança. As pessoas vão olhando ao longo do tempo e falam, nossa, isso aqui não é um aventureiro, essa pessoa, esse escritório, existe há bastante tempo e sempre traz conteúdos muito significativos com relação a isso. Eu vou seguir, vou dar uma olhadinha no que eles estão colocando lá. É isso que eu estou chamando de consistência. Dá trabalho, mas dá muito resultado, desde que feito realmente com profissionalismo, como eu estou falando aqui para vocês. No mínimo, isso vai fazer com que a marca de vocês seja conhecida. E aí, quando você for fazer qualquer contato com essas pessoas, elas vão falar coisas do tipo: ah, são vocês que escrevem aquelas coisas, tal, tal, tal. Você fala, somos nós mesmos. Isso cria uma ideia de proximidade. E essa ideia de proximidade é absolutamente fundamental para a geração de negócios. Isso cria engajamento, as pessoas querem seguir você, você tem uma autoridade naquele assunto. Isso cria uma ideia de pertencimento à comunidade. Lembra que eu falei lá no início, vocês precisam criar uma comunidade? Como é que se cria uma comunidade? Adicionando pessoas, criando relacionamento com essas pessoas, contribuindo com essas pessoas. Vou falar disso na sequência. Um golinho mais de água, enquanto vocês vão no golinho de vinho. Quando eu falo de criar uma comunidade de relacionamento, entenda, você precisa conhecer muito bem o seu público, aquele público que você quer atingir, para falar a linguagem deles. Muito tempo atrás, e aí está no nosso site, inclusive, eu dei uma entrevista, aliás, dei várias entrevistas para pequenas empresas, grandes negócios, mas uma delas, particularmente, era muito engraçada, porque era uma rede de lojas de pet shop, e isso, na época, era muito novo, faz uns 8 anos, muito novo não, mas assim, era bastante novo. E teve uma loja, uma rede de lojas para pet shop, naquela época, não é hoje, naquela época, que estava criou uma loja ali perto da região de Higienópolis, para quem não sabe, para quem está fora de São Paulo, Higienópolis é um bairro nobre aqui de São Paulo, criou uma loja e o posicionamento deles era artigos de luxo para cães e gatos. Ora, por que eu estou falando isso para vocês? A pessoa que faz um negócio como esse, ela conhece profundamente quem é a classe A que tem potencial para comprar isso, que tipo de cachorro, que tipo de gato que tem e o que ela valoriza. O que eu estou querendo dizer para vocês é construir uma rede de relacionamento significa descobrir o que é importante para aquele público. Por exemplo, se você atende empresas, o que é importante para aquelas empresas que você atende? Exemplo prático. Poxa, eu atendo empresas na área trabalhista. Será que não seria o caso de você falar muito mais em prevenção para os seus clientes do que até de contencioso no trabalhista? Será que não seria o caso de você ajudar a área de departamento pessoal das empresas a como eles têm uma relação melhor com seus colaboradores, de tal forma que você não tenha ações trabalhistas? Então, estude o seu cliente, tenha um interesse profundo pelo seu cliente.
Quais são as mídias que seu cliente se usa para se informar com relação a esses assuntos? Será que tem alguma mídia do setor? Será que tem alguma associação? Tem algum site da internet que eles usam para se informar com relação às questões jurídicas dentro daquele setor? Como é que você fica sabendo disso? Estudando o seu público, perguntando para ele, por aí vai. Quais são as associações que o seu público, nesse caso aqui de empresas, que eles frequentam? Se for pessoa física, por exemplo, poxa, eu atendo pessoas físicas na área trabalhista para reclamada. Poxa, será que eles são filiados a algum tipo de sindicato? Onde é que essas pessoas se informam sobre as suas questões legais? Será que tem algum tipo de site que essas pessoas buscam informações sobre os seus direitos? Como é que você cria um canal falando dos direitos dessas pessoas, né? Tudo isso faz parte de você estudar aquele público específico que você quer atender. Nós estamos falando também em quais são os eventos que acontecem no setor. Gente, se a gente está falando em prospecção, eu digo para vocês, saiam de casa, saiam do escritório. E quando eu digo sair, não é sair simplesmente, não é somente do ponto de vista físico, mas é do ponto de vista virtual. Entenda-se, você tem que frequentar os lugares, você tem que estar onde as pessoas que são o seu público, ou seu potencial público estão. Se o seu público frequenta um determinado evento relacionado a como buscar empregos, talvez seja lá que você deva estar, né? Então, eu preciso entender do meu público. Quem são as pessoas de referência que falam para aquele público? Eu preciso entender o que essas pessoas estão falando, né? Eu preciso me antenar com relação ao setor. Quem está dizendo o quê? Né? Para onde estão apontando as tendências dentro daquele segmento e por aí vai. Crie a sua lista de seguidores. Digo para vocês, comunidade próxima. Você tem que adicionar lá nas suas redes sociais. Eu fico impressionado quando tem um sócio de um escritório ou um advogado autônomo que fala, eu tenho 10 pessoas no Instagram, eu tenho 20 pessoas no LinkedIn. Gente, isso não é nada. E se você pegar só as pessoas que se formaram junto com você, que poderiam referendar o seu trabalho, ou precisar do seu trabalho, ou trocar figurinhas com você, isso já daria pelo menos mais de 50 pessoas. E cadê essas pessoas? Né? Às vezes, o escritório atende lá 5, 6, 7, 10 clientes, e eu pergunto, mas esses clientes de vocês não estão nas mídias sociais de vocês. Ah, mas eles já são clientes. Gente, eles já são clientes, e é importante para eles verem o que vocês estão fazendo. É impressionante a quantidade de vezes que uma determinada empresa, seu cliente, por exemplo, não contrata os seus serviços e contrata de um escritório concorrente simplesmente porque não sabia que você faz determinado trabalho. Ora, se ele não sabe que você faz determinado trabalho, como é que ele vai contratar aquele serviço? Então, é importante. A comunicação para o seu cliente atual, inclusive, ela é fundamental para reforçar o seu posicionamento. Então, adicione essas pessoas, adicione-se uns amigos que tenham a ver com o seu negócio. Não é o amigo pelo amigo, mas o amigo pelo negócio, né? Ou seja, aquelas pessoas que estão em áreas correlatas ou que poderão vir a ser clientes de vocês, pessoas que você conheceu num evento, pessoas que você conheceu numa associação, pessoas que você conheceu numa festa, adicione essas pessoas. Adicione aquelas pessoas mais distantes. O que significa isso? Poxa, Sebastião, eu estou entrando num novo segmento e para mim vai ser muito importante as empresas de serviço, os salões de cabeleireiro. Estou aqui viajando na maionese. Adicione as pessoas no Instagram e acompanhe as pessoas no Instagram que trabalham em salões de cabeleireiro, que atuam ou que possuem salões de cabeleireiro. Tenham uma presença digital. Isso hoje é absolutamente fundamental. Tenham uma meta para fazer isso. Né? Não é simplesmente, vou adicionando aí quando der. Não. Se hoje eu tenho, por exemplo, eu tenho 200 pessoas no LinkedIn, qual é a minha meta, então, de pessoas nos próximos 1 ano e 2 anos? Meta. Né? Meta é algo para ser perseguido e alcançado, e isso vai ajudar no seu processo de prospecção. Como é que eu faço, afinal de contas, para movimentar a sua rede, a minha rede?
veja o que as pessoas estão postando, comente o que elas estão postando, participe de eventos significativos do setor, divulgue esses eventos. Existe uma máxima que a gente fala em prospecção, que é assim: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Ora, se a Oliveira Campos Consultoria é chamada para fazer uma apresentação na OAB, como eu estou fazendo agora, é sinal que a gente tem uma representatividade do setor muito grande, né? A gente tem um conteúdo, tem uma vocação para atuar nesse segmento muito grande. Então, quais são os setores que você quer ser relevante? Tente se associar com empresa, ou instituições, ou associações, e faça eventos, por exemplo, junto com essas empresas, com essas associações. Distribua conteúdos. Lembra que eu falei ainda há pouco? Conteúdos ricos, conteúdos que sejam ou novidade, ou impactantes, ou que façam alguma diferença na vida de quem está do outro lado. Quais eventos você pode se prontificar para ser um palestrante? É interessante, muitas vezes os advogados têm uma reputação grande, têm um grande conhecimento, mas eles não se colocam como autoridade. Ora, para eu estar aqui na frente de vocês, eu estudei muito. Vocês também estudaram muito, provavelmente, para fazer o negócio de vocês. Por que não se colocarem como autoridade num determinado evento? Quando eu falo de sair, participar de associações, etc., existe uma gama enorme de associações no mercado. Tudo depende de qual é o público que realmente é importante para vocês. Onde é que está o público de vocês? E aí, deem a cara para bater. Não fiquem dentro de casa. Como é que eu vou fazer, então, ainda com relação à prospecção? Poxa, Sebastião, eu não tenho tempo. Não tenha tempo? Digo para vocês, de novo, estabeleça sua meta. Meta de seguidor, meta de contato telefônico, meta de visita. Metas, metas, metas. Sintonize com os acontecimentos. O que o mercado tem comentado, né? Assim, quando você vai criar um post, por exemplo, procure pegar carona naqueles temas que são muito fortes, muito impactantes dentro da sua área de atuação ou daquilo que impacta o seu público consumidor, seu público cliente. Eu estou falando isso porque é isso que gera engajamento. Isso mostra que você está sintonizado. E digo para você, óbvio, né? Esteja sintonizado. Porque se você não se interessa pelos assuntos que são de interesse do seu público consumidor, então você está perdido. E você precisa, de fato, se interessar por isso. Né? O que merece virar conteúdo? Fuja da lei. O seu cliente, seja ele uma pessoa jurídica, seja ele uma pessoa física, né? Seja uma empresa que, de alguma forma, vai precisar do seu serviço, seja uma pessoa física, ele não está interessado na lei. A lei interessa ao juiz, interessa ao advogado. Ao cliente, interessa a solução do problema dele a partir da lei. Olha que diferença. E aí, quando você for escrever, escreva sobre o problema dele, ainda que respaldado na lei, que é seu instrumento de trabalho. Reserve tempo semanalmente para a produção de conteúdo. Gente, isso não é para quando sobrar tempo. Prospecção de negócios não é quando sobra tempo. Prospecção de negócio é a parte inevitável do nosso negócio. Prospecção de negócios, captação de clientes, é aquilo que é o combustível do nosso negócio. E a advocacia, cada vez mais, como eu disse, uma advocacia empresarial. E como advocacia empresarial, nós precisamos de cliente, nós precisamos gerar negócios, artigos informativos e por aí vai. Reserve o tempo para efetivar contato. De preferência, dica bem pontual, tenha uma planilha sua de prospecção. O que significa isso? Ou, para quem estiver aí no escritório, um pouco mais sofisticado, já vai saber o que eu estou falando. Tem um conceito chamado CRM, né? Customer Relationship Management. Significa isso, gerenciamento do relacionamento com o cliente. Isso pode ser um sistema, se você for um escritório mais estruturado, mas pode ser uma planilha muito básica que você cria, onde você coloca ali na coluna quem é o cliente ou o potencial cliente, quem é a pessoa, quais são os contatos dessa ou empresa ou pessoa física, e-mail, telefone, né, alguma rede social, etc. Na frente você coloca quando você fez contato com essa pessoa,
Ah, faz um mês. O que que deu lá? Registra o que aconteceu. Falei com ele, ele falou que nesse momento não precisava, mas para a gente voltar a conversar daqui 3 meses. Bacana, coloca lá. VL, o que que é VL? Voltar a ligar. Data que você tem que voltar a ligar. E toda semana, toda segunda-feira, o início da semana, ou toda sexta, no final do dia, olhe a sua planilha, olhe o seu CRM, olhe a sua planilha de prospecção. Por quê? Muito do que a gente consegue captar negócios é uma questão de time. O que é time? Poxa, eu falei com vocês hoje e nesse momento você estava pensando em alguma coisa relacionada à prospecção. Por isso você está participando aqui. Se eu falar com vocês daqui a um mês, talvez eu perdi o time, talvez eu perdi o calor do negócio. E aí, para reaquecer, é muito difícil. Então, fazer esse acompanhamento toda semana é absolutamente fundamental para vocês. Marque lá, mandei o e-mail, fiz a ligação, fiz a visita, fiz o almoço. O que surgiu? Eu gosto muito dessa frase que está aqui, viu? Eu gosto bastante de frases em geral e particularmente dessa. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Um hábito. Prospecção é um hábito. Prospecção não é um evento. Eu não faço hoje esse evento aqui, pronto. Agora já fiz o evento, está tudo certo na minha prospecção. Não. Amanhã eu vou divulgar isso, na semana que vem eu vou fazer outro evento, na outra semana eu vou mandar um outro e-mail, vou ter um post, vou falar com o cliente atual, vou fazer uma visita e por aí vai. Né? E isso é um processo contínuo, isso vira um hábito, e é a partir do hábito que, de fato, a gente tem resultado naquilo que a gente faz. Último capítulo aqui, algumas dicas bem pontuais para vocês, em função daquilo que eu conheço e já vi inúmeras vezes escritório nosso. Sebastião, eu entendo o que você está falando, você tem toda a razão, etc. Mas, nossa, eu vou mandar uma mensagem lá no LinkedIn para a pessoa falando que eu gostaria de conversar com ela nem responde. Ou então ela fala, não tem interesse. E aí, o que eu faço? Não faz nada, segue o jogo. Né? Como se diz hoje em dia, segue o jogo. Faz parte do negócio. Você vai aprimorando essa forma de contato. Mas, primeira coisa, você precisa vencer a barreira da rejeição. As pessoas têm muito medo de ser rejeitada. Poxa, mandei uma mensagem lá e o sujeito no LinkedIn falou, vá plantar batata. Simplesmente agradeça, peça desculpa, fala, muito obrigado, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Morreu o assunto. O não eu já tenho. O não eu já tenho. Eu falo isso para vocês, e já comentei, eu comecei a trabalhar em vendas quando eu tinha 20 anos, mais ou menos. Eu trabalhei muito tempo na área de vendas, e, aliás, não para o mercado jurídico, nada do mercado jurídico. E é muito engraçado, assim, quando você trabalha na época de porta em porta, nem vou revelar a minha idade, senão vocês vão achar que isso é coisa muito do passado. Mas quando você ia de porta em porta, e eu já fiz isso no passado, vou dizer para vocês, de cada 18 não, de cada 20 visitas, 18 eram não, 2 eram talvez, e segue o barco. Depois de um certo tempo, as pessoas vão te conhecendo, sabe da sua seriedade, sabe daquilo que você está prospectando, e as coisas começam a acontecer. Não desistam e não tenham medo da rejeição. Usem as mídias sociais. É impressionante. Hoje em dia, se você entra, por exemplo, no LinkedIn, você tem ali, eu não sei nem o número que está hoje, mas é uma quantidade de pessoas absurdamente grande que está no LinkedIn. Como é que eu faço contato lá? Oferecendo coisas, oferecendo, contribuindo. Digo para vocês, dica de ouro, nunca entre numa rede, nunca inicie uma conversa pedindo alguma coisa. Ah, eu recebo, né? Como eu já estou no mercado jurídico com a Oliveira Campos Consultoria há 23 anos, a gente recebe e-mail assim: oi, bom dia. Nunca vi a pessoa na vida. Oi, Sebastião, bom dia. Meu nome é José. José, eu estou procurando trabalho e queria saber se você tem alguma oportunidade para mim. O que eu faço com isso? Nada. Não faço nada com isso. Não tenho relacionamento com aquela pessoa, não sei quem que é, não vou fazer nada com isso. Agora, digo para você, tem várias pessoas que nos procuram, seja por esse motivo, seja por outros, que eu vejo e-mail, eu respondo e-mail, e se for o caso, marco alguma coisa, alguma conversa. Por quê? Porque
Porque tem um relacionamento. Então, primeira coisa, a gente precisa criar relacionamentos. Não é querer ir para o resultado de uma forma imediata, querer vender coisas. Entre com uma sensação concreta, um interesse genuíno, concreto de contribuir. Eu estou aqui nessa apresentação, finalizando essa apresentação com vocês, e eu, honestamente, eu tenho uma preocupação grande de ver, de sentir, falar, será que isso aqui de fato contribuiu para as pessoas? Eu vou preparar melhor a apresentação para contribuir para essas pessoas que vão participar. Esse tem que ser também o interesse de vocês, a visão de vocês. Estude o cliente de vocês. Não fale para qualquer um. Eu falo com empresas. Não. Pensa na empresa que realmente você quer. Pense nas pessoas daquela empresa. Eu costumo dizer, a gente não vende para empresas, a gente vende para pessoas que estão em empresas. Se o gerente jurídico não gostar da sua cara, se você não tiver credibilidade com relação a ele, a empresa não te contrata, não paga a sua conta, né? Eu brinco, eu nunca vi um CNPJ assinando cheque é uma palavra meio antiga, mas tudo bem, né? Assim, eu nunca vi um CNPJ assinando cheque. Eu vejo pessoas que trabalham em CNPJs assinando cheques. Então, estude seu cliente, escute aquelas pessoas, fale com elas, faça o follow-up dos contatos. Lembra que eu falei ainda há pouco sobre a planilha de CRM? Use. Prospecção é uma questão de insistência, de perseverança, de boas contribuições. Seja persistente. Eu vou citar novamente o caso que eu comentei ainda há pouco, mas para mim é um exemplo, a pena que eu não sei se ela está na sala, então eu nem posso citar os nomes, mas uma advogada de um escritório cliente nosso que atua na área civil, trabalhista e securitário. Ela ficou 1 ano e meio, ela partiu absolutamente do zero, fazendo contato com uma grande empresa de telefonia. Então ela foi, fez um contato e nada, e falou com o advogado, depois falou com outro, e depois falou com outro, depois falou com o gerente jurídico, até chegar no diretor jurídico. Essa conta hoje está dentro do escritório, é uma grande conta, digo para vocês, uma grande conta, e é um escritório bacana e tal, mas não é dizer que ela se ancorou no escritório. Isso foi uma atuação dela, 90% dela. Então, digo para vocês, é possível sim, é bacana e funciona. E usando as dicas que eu estou falando para vocês, ainda mais. Último comentário, e aí eu vou abrir para o Fernando, meu sócio, falar de perguntas ou comentários que tem lá no YouTube, até porque eu não estou aqui com acesso, mas digo para vocês, entre lá no site da Oliveira Campos Consultoria, as pessoas que adquirirem o livro diretamente lá pelo nosso site, pelo nosso link, isso vai cair para mim, eu vou autografar, vou fazer uma dedicatória especial para você, e você vai pagar metade do preço. Acompanhe lá. Acompanhe também as nossas mídias sociais. Eu estou falando o tempo inteiro para vocês, seja no nosso site, seja nas nossas mídias sociais, tem muito conteúdo muito legal para vocês desenvolverem novas habilidades de vocês, seja de prospecção, seja de gestão de negócios no mercado jurídico. Fernando, enquanto eu bebo água, você me fala aí de dúvidas, etc., que eu vou fazer os comentários. Legal. Boa noite a todos. Bom, tivemos 2 perguntas, alguns comentários também ao longo da palestra, da sua exposição, mas efetivamente 2 perguntas que eu acho que é interessante aqui compartilhar. A Suelen Ferreira, começando por ela pergunta como prospectar clientes pessoa física, se o ideal seria apenas através de mídias sociais. Ótima pergunta. Não, você pode ter... Aí depende do que tipo de serviço você pretende levar a essas pessoas físicas. Vou dar um exemplo concreto baseado num caso real. Existe um advogado cliente nosso que ele trabalha bastante com família, né? E aí ele atua, ele é um cara muito de relacionamento. O que ele faz? Ele participa de diversas instituições de relacionamento. Exemplo prático, ele participa da assembleia do condomínio do prédio dele, e vou te dizer, viu, só para vocês, para quem é de São Paulo, eu moro aqui na região da Vila Mariana, em São Paulo. Só no meu prédio, a gente tem cerca de 500 pessoas. Imagina se eu atuar para pessoa física. Eu tenho 500 pessoas que têm uma referência prática de mim. Então, participar das atividades do prédio pode ser uma atividade fantástica de prospecção.
Participar de associações onde outras pessoas físicas estão lá presentes, sem dúvida nenhuma. E, sem dúvida nenhuma, as mídias sociais, né? Existem instituições, existem associações, existem grupos de networking que valem bastante a pena vocês conhecerem. Eu nem participo deles, mas conheço vários advogados que participam. Eu vou citar aqui para vocês. Tem um, por exemplo, chamado BNI. Tá? Eu estou falando só de um, por acaso me vem à cabeça, mas tem vários outros. Tem gente que participa do Rotary, tem gente que participa de diversas outras associações. Participem de ambientes de negócio, saiam de casa, saiam do seu mundinho, né? Deem a cara para bater, não há vergonha nenhuma com relação a isso, pelo contrário. É por aí que eu diria para você, Suelen, e obrigado aí pela pergunta, pela participação. Legal. Uma outra pergunta aqui feita pelo Henrique Alves. Ele questiona como ficar sabendo de eventos que sejam relevantes dentro do contexto aí do jurídico e principalmente como saber quais eventos meus clientes estão. E ele emenda aqui com uma outra pergunta. Nas mídias sociais, o ideal no início é focar no institucional ou na pessoa física, no caso? Deixa eu fazer um combo de respostas aí, porque é um combo de perguntas. Em qualquer negócio, e no mercado jurídico não é diferente, a premissa lembra da premissa lá de, sei lá quantos mil anos, conheça-te a ti mesmo? Aqui no negócio conheça o teu cliente. Então, vamos lá. Se você atende empresas e você visita os seus clientes, dá uma olhada, por exemplo, na recepção da empresa que você visita, quais são aquelas revistas que estão lá na recepção. Isso foi uma dica que eu já aprendi isso há 20 e poucos anos atrás, e isso era ainda mais forte. Lá na recepção você vai ver que tipo de revista seu cliente assina, o que ele lê. Você pode perguntar para o seu cliente, não tenha vergonha de falar, poxa, Fernando, você é gerente jurídico aqui, como é que normalmente você se mantém informado sobre as questões do seu negócio? Essas informações são vitais. É fundamental que você esteja aonde seu cliente está. Se seu cliente está numa determinada associação, você deveria estar naquela associação. Se o seu cliente lê determinada revista, você deveria ler determinada revista e você deveria seguir essa revista. Vou dar outro exemplo prático. Alguns escritórios que a gente atua trabalham muito fortemente no agronegócio. Nós temos vários escritórios clientes nossos que são do agronegócio. Aliás, fazer o merchan aí o Frederico Favacho deve estar no... Eu vi que ainda há pouco ele estava nos acompanhando lá no YouTube, é um grande amigo, parceiro nosso, que é um advogado muito especializado em agronegócio. Ora, se você atua no agronegócio, tem diversas feiras do agronegócio que são relevantes. Recentemente teve a AgriShow, alguma coisa próxima disso. Se você trabalha no mercado farmacêutico, você vai ver, por exemplo, uma feira chamada Hospitalar. Se você trabalha no mercado automobilístico, se as suas empresas são do mercado automobilístico, você vai ver empresas, feiras e eventos do mercado automobilístico. Hoje, com a internet, você descobre muito quais são esses eventos. Pergunte para o seu cliente, verifique o que seu cliente tem frequentado, tem visitado. Visitar uma exposição do seu cliente numa determinada feira em que ele esteja participando, por exemplo, como expositor, esse seu cliente nunca mais deixará de ser seu cliente. Não sei se deu para entender a frase, mas eu vou falar um caso concreto para vocês. Acho que uns 10 anos atrás, uma empresa automobilística nos procurou. Por coincidência, ele me falou, conversei ali rapidamente com uma pessoa, ele falou, na semana que vem, deixa para a gente falar depois da semana que vem, porque a semana que vem eu estou na feira tal. Bacana. Eu visitei essa empresa na feira tal, fui lá, conheci o stand dele, conheci os diretores da empresa na feira e falei sobre negócios ali. Ora, no dia seguinte eles viraram cliente nosso. Primeiro, porque mostra o interesse que eu tenho no negócio deles. Segundo, porque eu conheci o ambiente, que é o habitat do meu cliente, é o ambiente que ele está. Então, eu conheço o negócio dele. Muitos advogados têm lá o bordão, não, conhecer o negócio do cliente. Mas, de fato, você conhece o negócio do seu cliente? Você conhece a cadeia de negócios dele? Você conhece como ele faz negócio? Você conhece onde é que ele está presente? Quais são as dificuldades dele? É isso que é conhecer o negócio. Então, eu espero ter respondido aí
para o nosso caro participante. Fernando? Só para não deixar passar, ele também perguntou sobre a questão se é melhor investir no institucional ou na pessoa física, dentro das mídias sociais. Desculpa, verdade, você está falando. Veja, quando o seu escritório atende outras empresas, o foco seu são as pessoas jurídicas, vamos dizer assim, é muito importante que você consiga falar do institucional do seu escritório, mas sempre levando conteúdos para aquelas pessoas dentro da empresa que normalmente estariam te assistindo. Exemplo prático. Poxa, eu atuo muito forte com as empresas automobilísticas, sei lá, do ABC ou outras, enfim. Eu devo pensar da seguinte forma: quais são os conteúdos para o gerente jurídico de uma empresa automobilística que seria muito impactante, muito importante para ele? Quais são os conteúdos importantes para o dono de uma empresa automobilística que eu quero acessar? Né? Pense sempre dessa forma. Para quem você está escrevendo? Para quem você está disponibilizando aquela informação? Quem são as pessoas e quais são as dores, as dificuldades, os problemas que essas pessoas têm? A sua probabilidade de êxito na prospecção vai aumentar e muito. Então, faça isso que você vai ser muito bem sucedido. Por aí, Fernando? Legal. Dá tempo para mais duas para a gente finalizar? Vai lá, rapidamente. Senão a Isabela, daqui a pouco a Isabela me manda tirar da sala. Vai lá. Não, vamos finalizar com mais duas, então. A Silvia Porto pergunta se é efetivo a produção de conteúdo em mídias digitais sem tanta exposição dos profissionais do escritório. Repete para mim a pergunta, desculpa. Ela está perguntando se é efetivo produzir conteúdo em mídias digitais sem tanta exposição dos profissionais. Pelo que eu entendi, enfim, se a Silvia quiser depois complementar, acho que é no sentido de que talvez o conteúdo gerado pelo escritório seja mais institucional, sem tanto a exposição da pessoa advogado, no caso. Pois então, isso é excelente pergunta aí, viu? Qual é o nome dela? Desculpa, Fernando. Silvia Porto. Silvia, muito obrigado, viu, pela sua contribuição, muito importante sua pergunta. Veja, como eu falei lá no início, prospecção de negócio, exposição, tem sempre um viés institucional e um viés individual. É muito importante que o escritório envolva as demais pessoas, os demais advogados, na geração de conteúdos, na exposição e por aí vai. Você ficar postando só coisa institucional sem alguém que dê a cara, perde muito a força. Por quê? Porque não existe um escritório que posta materiais, existem advogados, existe pessoa. Eu preciso criar uma conexão individual ali. Eu preciso criar uma proximidade das pessoas. São pessoas se relacionando com pessoas. Então, eu diria para você, uma coisa muito importante, aliás, depois se você quiser fazer contato, a gente conversa mais sobre isso. Prepare os advogados, prepare os sócios do escritório para que eles deem a cara para bater, para que eles se exponham, crie metodologia, crie ferramentas para que essas pessoas sejam incentivadas a se colocar perante o cliente, para que eles participem de uma apresentação, para que eles escrevam conteúdos, para que eles façam um webinar, para que eles criem a reputação. Isso é muito importante para eles e para o escritório. Então, respondendo de uma forma bem objetiva, eu digo, é claro, é melhor do que nada se você ficar fazendo só o trabalho institucional, mas você potencializa muito se efetivamente você tiver um trabalho junto com o advogado, um processo de formação do advogado, para que ele faça esse trabalho em conjunto. Perfeito. Uma última, então, para finalizar, Alessandra Prado. Ela pergunta, o advogado criminalista fica limitado somente a indicações? Ou se a gente vê alguma estratégia para esse profissional expandir? Não, de forma nenhuma. A indicação é uma forma muito importante, sem dúvida nenhuma, e eu reconheço a questão do criminalista, porque se na advocacia a contratação do advogado já está muito permeada por confiança, na área criminalista eu realmente imagino, e do que a gente conhece, ainda muito mais. O que é importante? Quando a gente fala de prospecção, pense sempre que eu preciso criar uma comunidade de pessoas que me conheçam, uma comunidade de pessoas que acreditam na minha reputação, acreditam na minha ética, acreditam
na minha experiência, para quando eu tiver um problema, a primeira pessoa que eu vou ligar é para essa pessoa. Isso é uma construção de imagem. Aliás, eu vou fazer não sei nem se é uma brincadeira, mas um comentário. Eu já pensei várias vezes nisso. Eu nunca tive nenhuma questão criminal, mas já fico com o seu contato aí. Por que eu falo isso? Se algum momento eu tiver a pessoa comum, a pessoa que não está no meio jurídico, quando ela tem algum problema criminal, alguma coisa de imediata e tal, você fica completamente perdido. Com quem que eu falo, afinal de contas? Né? E aí eu tenho que procurar, de alguma forma, alguma indicação, alguma referência. Você pode ser essa referência. E para ser essa referência, você pode e deve usar das mídias sociais, usar da sua carteira de contatos, se colocar como referência, se colocar como autoridade em diversas associações, em diversos meios, em diversos eventos. É assim que você constrói uma reputação e certamente gera contatos posteriormente. É nessa linha que eu tinha para dizer para você. É por aí, Fernando? Acho que a gente já está no limite aqui, né? É isso sim. Só reforço mais uma vez, sigam-nos nas redes sociais, tem bastante conteúdo, tanto relacionado ao tema que foi abordado hoje, como também temas diversos relacionados à gestão de escritórios e também à gestão da carreira do advogado dentro do mercado jurídico. Acho que é conteúdo bastante rico que vocês vão gostar bastante. E, adicionando ao que o Fernando falou, daqui 3 ou 4 dias nós lançaremos um e-book chamado Administração Eficaz do Seu Escritório. Esse material está muito bacana e vai contribuir muito para você. Gente, de novo, muito obrigado para todos que nos acompanharam aí. Sigam-nos nas redes sociais. Nos vemos em breve em outros eventos. Agradeço novamente à OAB pela oportunidade desse trabalho conjunto. E vamos juntos novamente em breve para novos eventos. Tá bom? Um abraço forte a todos vocês e bom descanso. Boa noite a todos. Obrigado.